Fica nesse vídeo que eu acho que o que eu vou falar pode ser exatamente o que você tá precisando escutar hoje. Vai ser um vídeo sem roteiro, sem filtro, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo, sabe? Que inclusive daqui a pouco vou encontrar com ela pra conversar justamente sobre esse assunto. Eu tava aqui pensando no quanto eu sou grata pela minha vida hoje. Vou me maquiar enquanto isso, tá? Porque eu já tô atrasada. No quanto eu sou grata pela vida que eu tenho hoje. Quando eu paro pra olhar pra trás, a vida que eu tô vivendo hoje foi a vida que a Josi de 10 anos atrás sempre sonhou viver. E nem imaginava que ia conseguir tão rápido. E ainda assim, claro que tem muita coisa que eu quero conquistar, tem muita coisa que eu quero melhorar. Teve um meme que eu vi esses dias que dizia assim: a mulher que eu sonho ser sou eu mesma, só que com mais dinheiro. Sou eu, esse daí. Muito grata pela vida que eu tenho hoje. É a vida que eu sempre quis. Hoje eu tenho uma rotina, que é uma rotina que me preenche muito. Mas, por vezes eu esqueço de estar presente nessa rotina. Então, hoje em dia, eu tenho mais rapidez, eu tenho mais consciência para perceber quando eu tô me sentindo meio que desconectada. Quando as coisas vão começando a perder o sentido, sabe? Mas não foi sempre assim. Hoje, quando eu tô começando a ficar irritada demais, impaciente demais, sabe aquele desânimo que você não quer fazer nada? Todos esses são alertas que estão me levando para um caminho que eu já estive muitas vezes e que eu não gosto de estar. E é doido pensar que mudar isso não é fazer mais. Mudar essa realidade é só inverter um pouco a prioridade das coisas e você começar a fazer mais coisas por você, ao invés de mais coisas para os outros. Deixa eu explicar isso com mais calma. Por que é que às vezes eu caminho para um lugar de cansaço extremo e de exaustão, sem nem perceber que estou indo para esse lugar? Eu gosto muito do meu trabalho. Ele me preenche, ele me realiza muito, então eu não percebo o tempo passando. Tanto é que eu tenho alarmes no meu celular para comer, para lembrar de respirar, para lembrar de meditar, para lembrar de como eu já falei, né? Para lembrar de realmente parar um pouquinho e me reconectar. Tem uns intervalos ali estratégicos entre os atendimentos para isso também. Só que ainda assim, às vezes, rolam uns atrasos que me deixam ali naquela sensação de correria, naquela sensação de que não tô tendo tempo pra respirar, tenho que fazer uma tarefa atrás da outra, e eu odeio essa sensação. Todas as vezes que eu tô passando por um período que não dura muito, geralmente é menos de uma semana, com essa sensação, eu lembro de uma rotina exaustiva, algumas rotinas exaustivas que eu já tive há um tempinho atrás. Geralmente, quando eu começo a perceber que eu tô ficando desconectada, que eu tô ficando cansada sem saber o porquê, que eu tô começando a ter dificuldade para dormir porque a cabeça não desliga na hora de dormir, eu paro e penso: o que é que tá faltando? A resposta sempre vem daí. Porque não é sobre acrescentar mais coisas, que eu posso explicar. É contraintuitivo você acrescentar mais coisas numa rotina que você já tá cansada, para você ficar menos cansada e se sentir com mais energia. Mas a gente precisa dessas coisas que nos conectam com nós mesmos. Para mim é tempo na natureza, movimento, esporte, corrida, crossfit, yoga, tempo de silêncio, meditação, tempo com os meus amigos, quando eu passo muito tempo sem ver eles, vai me dando agonia já. Tempo com a minha família. Quando eu acrescento aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me traz para o momento presente, aquilo que me traz vontade de viver, isso não cansa. Isso equilibra um pouquinho a balança ali da exaustão, sabe? Mas claro que às vezes a gente tem que recalcular, reorganizar se tudo que está presente na sua rotina realmente tem que estar ali. Ou se você não está colocando coisas demais, se sobrecarregando demais com situações que nem são prioridade no momento. Tarefas que te pedem, que não deveriam ser responsabilidade sua, mas você vai lá e faz porque não sabe dizer não. Porque você tem medo de desagradar aquela pessoa. Você talvez tenha medo do julgamento, das pessoas dizerem que ela não dá conta. Eu gosto de lembrar sempre que eu preciso trabalhar com intenção, com intencionalidade. Eu gosto muito de usar essa palavra com minhas pacientes. Intencionalidade e estratégia.
a nossa energia é limitada e a gente precisa aprender a gerenciar bem essa energia, senão ela vai esgotar, diminuir ao longo do dia. Você não vai recarregar ela se nutrindo com as coisas que te trazem essa energia, que te trazem essa vitalidade. E no final do dia, que seria uma das formas de reparar essa energia, de recarregar com o sono, a tua cabeça não desliga, você não dorme bem e a bateria pifa com o tempo. Porque no outro dia, por não ter uma noite de sono reparadora, um sono de qualidade, você vai ficar mais irritada, mais cansada, mais ansiosa, com menos foco, sem conseguir fazer as tarefas, pulando de uma tarefa para outra, sem energia, sem ânimo para fazer um exercício físico, sem energia, sem ânimo muitas vezes, até para fazer coisas simples que você gosta, como ler um livro, fazer as unhas, se maquiar, se arrumar. Mas as coisas que você tem que cumprir para os outros, eu duvido tu deixar de fazer. Então, todas as tarefas do teu trabalho você vai fazer. Se teu chefe, ou se você for autônoma e surgir novas demandas ali, você vai pegar aquelas demandas, você vai acolher. E é ótimo. O trabalho é realmente significativo também. E o trabalho tem recompensas, o dinheiro é uma delas principalmente. Mas a custo de quê? Muitas vezes vai ser a custo da sua saúde mental. Lembra que eu falei que eu não gosto da sensação de lembrar da rotina exaustiva que eu já tive há tempos atrás? Eu já tive um diagnóstico de burnout e já me aproximei dele novamente algumas vezes na minha vida. Então, hoje em dia, eu preciso estar muito atenta aos sinais que o meu corpo me dá para não voltar para aquele lugar desconfortável de novo. Aliás, é um lugar pior do que desconfortável. Sensação de você não conseguir fazer nada, de você não conseguir fazer coisas básicas, de ter vontade de chorar a todo momento, de não conseguir conversar com um amigo, não conseguir. Então, vai ficando meio desesperador quando você vai tentando fazer todas aquelas coisas que eram muito significativas para você e você simplesmente não consegue fazer. Só que assim, a gente tem que fazer. Mais uma vez, é contraintuitivo. Mas a gente tem que fazer. Por exemplo, no tratamento de depressão, um dos pontos principais é a ativação comportamental. Exposição ao sol, prática de exercício físico, contato social, construir ali novamente uma rede de apoio, estar próximo da rede próximo da rede de apoio. E mesmo que você não tenha energia de levantar da cama, não tenha ânimo de levantar da cama para tomar um banho, para escovar os dentes, você tem que fazer isso todos os dias, dia após dia, até você voltar a se sentir você mesma. Claro que em acompanhamento com o psicólogo, muitas vezes, quando necessário, em casos mais críticos, com a introdução de tratamento com medicação também. Mas é isso, pode esquecer de se cuidar, sabe? E o mais engraçado é isso. As mulheres esquecem muito de se cuidar. Eu digo mulheres porque é o meu maior público e é o que eu mais vejo chegar de demanda na clínica pra mim. E é o que eu vejo nas minhas amigas, é o que eu vejo nas mulheres da minha vida, nas mulheres da minha família. Estão sempre ali prontas e dispostas para ajudar qualquer pessoa. Mas chama pra fazer uma coisa pra elas? Ou pede pra elas fazerem uma coisa pra elas? Não pode, não tem tempo, não tem disposição, tem outra coisa pra fazer no momento. Esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas queria muito falar sobre isso. Dá pra falar muito sobre esse assunto. A gente pode conversar podemos continuar essa conversa em outro momento, porque ela gera muita pauta, sabe? Enfim, comece a identificar teus sinais também. Se você perceber que tá nessa fase de só sobreviver, de não sentir prazer em nada, de estar sempre cansada, de não conseguir nem descansar, essa sensação de que tô acordando, trabalhando, dormindo e acordando de novo, e o ciclo continua. Sensação de piloto automático, sabe? Sem perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor e principalmente o que está acontecendo aí dentro. Com tuas emoções, com teus pensamentos, com teus desejos.
Pensa nisso com carinho. Talvez seja a hora de mudar um pouquinho. Você merece uma rotina que faça sentido pra você, que te devolva pra si, sabe? E não é sobre largar tudo e correr pras montanhas. É sobre ajustar, aos poucos. Ir tirando aquilo que te esgota e fazendo mais daquilo que te nutre, que te faz se sentir viva, que te traz essa sensação de felicidade, faz você se sentir leve e que faz com que todo mundo ao seu redor perceba que a sua energia tá leve também. A vida pode ser muito maravilhosa e ela só melhora. Beijo!